viu, até pela mudança do regulamento, muito clube correu para mudar técnico só no hiato ali, no intervalo entre estadual e Série B. Aconteceu até na A, mas enfim, na B isso foi ainda mais marcante. E bem ou mal, o Morínigo continua, né? Só que é um trabalho complicado, até porque o Paranaense teve um resultado muito aquém, né? Muito abaixo. 9º lugar, como o Lédio falou aqui. Hashtag Troca de Passes, você também participa aqui do programa. O Dandan adora também rede social. Tô sempre ligada. Adoro os posts do Dandan. Sou fã mesmo. Fala aqui ao vivo. Eu gosto. É bom de limpeza e tal. Ele capricha demais. Aqui na hashtag a Lara Ottoni tá colocando pra gente. Mateuzinho, titular no lugar do Isla, com certeza. Se Isla voltar, titular é só pro respeito aos mais velhos. E o Eli também falando aqui, pô, Mateuzinho é demais. E só assistindo o jogo pra ver realmente o que ele faz em campo, tá evoluindo. Fora do normal, todo mundo também concordando, obviamente, com o Lédio. A gente está falando muito que o placar poderia ser maior, que o Flamengo jogou, enfim, foi ofensivo, controlou a partida, mas tem um dado aqui do Espião Estatístico que eu gostaria de trazer para vocês, né? Que eles estão falando da defesa do Flamengo. Lembra que foi muito criticada na reta final do Campeonato Carioca e agora chega a 5 jogos seguidos sem sofrer gol. Então também está tendo esse equilíbrio. Vou começar ouvindo o Pet, se possível, sobre esse assunto. Então o Flamengo está mais estável em todos os sentidos. Sim, mas ele não foi ameaçado esses 2 últimos jogos, praticamente. Tanto que o Coritiba chega a finalizar no final do jogo, né, 3 finalizações que não aconteceram do jogo todo. E no jogo de ida também, um pouquinho finalizações no segundo tempo, no primeiro tempo nenhuma. Então esses 2 jogos não tinha confronto de uma exigência muito grande. Logicamente que tem que melhorar, Rodrigo Caio volta no time, quando o Rodrigo Caio volta o time dá mais segurança. E aí, quando você está, mesmo hoje que o Felipe Luiz estava de auxiliar técnico no banco e brincando muito com o Diego Alves hoje no jogo, mas o time é muito bom. Quando pega o ritmo do jogo, não tem muita exigência, não tem uma falha grotesca, é difícil fazer o gol. Tem um goleiro também que é excepcional. Então, Flamengo, para você danificar e abrir placar no Flamengo, você tem que estar no nível de poder ganhar o Flamengo. Só os times que são páreos do Flamengo podem, assim, com mais facilidade, com mais naturalidade, chegar ao gol do Flamengo. O Fábio aqui colocou pra gente na nossa hashtag, falaram que foi um massacre, mas o jogo foi só 2-0. Não, ninguém falou massacre, a gente falou que o Flamengo controlou a partida e que o placar poderia ser maior. Massacre é uma palavra, não vou dizer chula, mas é uma palavra que remete a exagero, mas acho que foi o Pet que falou, o jogo poderia ter sido 4-0, 5-0, tranquilamente. Pelo que o Flamengo mostrou. Pelo que o Flamengo criou, pelo que o Flamengo mostrou. Entre 22 finalizações e 2, 3, né? A diferença abissal de jogo. É que o Flamengo, bem ou mal, não foi tão eficaz hoje, assim. Das 22, só 4 na direção do gol. Exatamente. Mas ainda assim, com o volume de jogo, se aproximou de ter um resultado muito mais elástico. Bem ou mal, o agregado foi 3-0. 3-0. E vamos ser sinceros, né, gente? Assim, o Pet foi jogador, ele pode até me desmentir, mas assim, você vê que o jogo tá fácil, você dá uma segurada também, né? Fica ali tocando, deixando o tempo passar. Se o Flamengo fosse pra cima, com intensidade o tempo inteiro, aí sim, seria um placar mais elástico. Seria desperdício de energia. Parece desrespeito, mas não é. Eu acho, Danga... Fala, Pet. Acho que no primeiro jogo, no primeiro tempo do primeiro jogo, o Flamengo estava nesse ritmo. Não queria ir para cima, manteve posse de bola, segurando. Agora hoje o Flamengo no primeiro tempo foi para cima. Só que não foi eficiente. A eficácia do Flamengo realmente ele errou muitos gols. Chutou muito para fora. Rodrigo Muniz não costuma errar tanto. Inclusive, acho que ele tem mais aproveitamento do que o Gabigol na chance. Só que hoje ele perdeu 3 gols no cara do gol, que não costuma fazer isso. Então, em primeiro gol, entrou chorando. A cabeçada do Vitinho, a bola entrou batendo na barriga do goleiro do Wilson e entrou. Poderia não ter entrado ela também. Mas quando abre o placar, já muda um pouco de situação. Então, no futebol, pra gente, quando vai em busca do gol, bola não entra, e passa o tempo, 15, 20 minutos, e assim, você perdeu já 5 ou 6 oportunidades, você começa a ficar com ansiedade. O que não é o caso do Flamengo, porque tinha placar a favor, sabe que é muito superior, e sabe que, nesse caso,
quem não faz, leva, não se aplica o Flamengo. Que realmente a diferença de qualidade é grande. Meninos, passou tão rápido aqui a presença de vocês, a participação. Não, eu tô aqui desde 6 horas. Eu tava esperando isso. Tô dizendo a participação no troca, Dandan. Tem pizza aí no camarim? Não, eu prometi que Quando eu tô até a minha ida pra Tóquio eu não vou comer mais mas pizza eu não e tô aqui, hambúrguer. não tem produção. Cara, eu Como é que não é? dou sorte. Quando eu tô no nesse backstage tem, mas... Para. Pagou uma pizza uma vez aqui, acha que, né? Eu vou parar de falar. Você reclamou, Não é uma? você falou do meu cabelo, porque agora eu tô usando estilo mullet. Estilo chitãozinho. Estiloso. Melhor ir embora mesmo, cara. Eu tive isso aí. Eu tive esse corte quando eu era criança. Bom, vamos parar, senão a resenha vai continuar e a gente fica dando risada aqui. Tem muita coisa pra gente conversar ainda de bola que rolou hoje. Bom, fechando esse assunto, o Flamengo agora vai ter o adversário definido através do sorteio, só que vira a chave no final de semana, pensando no Campeonato Brasileiro, porque recebe o Bragantino no sábado e o Coritiba volta a pensar na Série B, porque tem pela frente o Vila Nova no sábado às 9h da noite. Já que citamos Campeonato Brasileiro... Analisando a forma do Rogério trabalhar. E por que não Felipe Luiz? Pode ser também. É uma possibilidade de um jogador que aos poucos vai mudando a sua forma de jogar. Muitas vezes ele aparece pelo meio campo, ele vira um meia, ele fecha, vira um terceiro zagueiro. Também é um outro cara que pode dar alguma possibilidade do Rogério tentar algo diferente. Um canhoto, né? Que ali essa composição no centro, assim, já é um jogador que vem naturalmente ocupando espaços no meio de campo, não é? Porque quando o Flamengo você não pode esperar o Felipe Luiz o tempo todo avançado na linha de fundo e querendo que ele volte, né, naquele 100 metros o jogo todo, né? Tá. Então ele já compõe a experiência e a inteligência tática dele, diz o momento que o time precisa dele e as compensações que a equipe vai ter pelo lado oposto no centro do campo, porque também é Diego, é Gerson, né? Todo mundo se mandando. Agora, ô João, é bom a gente às vezes tenta entrar na cabeça do treinador, né? É isso aí. E a gente está tentando entrar na cabeça de um treinador que não tem feito o óbvio, o comum. Então a gente está abrindo aí algumas portas para especular, para tentar pensar o que pode acontecer, né? Porque ele vai ter que arranjar uma solução, isso ele vai. Tem a normal e tem aqueles coelhinhos que ele tem tirado da cartola. Vamos ver. Ô João, você me deixou curioso numa coisa aqui. Pois não. Isso que você cita do Felipe Luiz no meio é porque você está tendo aí vamos dizer assim, um flash do passado de Júnior, de Leonardo, caras que saem da esquerda e se dão bem no meio. Alguma informação em função de treino, que é uma pena que a gente não consegue ver mais treino, né, por conta de pandemia, ou em função do que você tem visto nos jogos ao vivo do Flamengo? Em cima do que eu tenho visto nos jogos, Prieto, e acho que ele pode engrossar essa lista e com sucesso. Daqueles que atuavam na lateral, foram para o meio e se deram muito bem. Ele é um jogador de um nível de inteligência tática impressionante, né? Ele tem desejo de se tornar um treinador de futebol e da forma como ele enxerga o jogo dentro de campo, como ele se posiciona, como ele muda, muitas vezes até mesmo o posicionamento da equipe, diante de observações de como ele vem atuando no time do Flamengo. Ele muitas vezes é um lateral que está marcando ponta, muitas vezes ele vira um terceiro zagueiro, muitas vezes ele se transforma num meia que aparece e dá o passe, isso desde lá de 2019, na época do Jorge Jesus. Então é um jogador muito versátil taticamente. E a idade está chegando, a velocidade está diminuindo, mas a inteligência está aumentando, ele está enxergando cada vez mais o jogo. Então, por que não? É mais uma possibilidade. O certo é que o Rogério tem um elenco que lhe propicia muitas possibilidades para ocupar um espaço de um cara que vai fazer muita falta, que é o Gerson. Só um adendo, João. O que ele teria, assim, aí acho que está na cabeça do Rogério, né? Você tem um lado esquerdo que é um lado muito forte, né? Que é o lado que ele tem. Você tem o Bruno Henrique, que é um jogador que trafega do centro para o meio,
da esquerda para o centro ali, né? Ele é dessa, já jogou mais aberto. Você tem o Arrascaeta que também joga nesse setor. E o Felipe talvez fosse mais um para se juntar. O único cuidado é como não romper o jogo pelo lado direito também. Até porque a gente também está falando de uma mudança que eu acho justa, né, João? A gente já chegou, acho que até a comentar isso em jogo de Libertadores, né? Sim. Que o Mateuzinho, assim, acho que é um jogador que o Flamengo, sabe, não pode ser apenas na eventualidade, na falta do Isla, e sim olhar com carinho um jogador que tem jogado bem, né? Tem jogado bem. Então, assim, como ajustar taticamente para o time não ficar muito penso para o lado esquerdo. Mas acho que está passando tudo na cabeça do Rogério. Talvez algumas dessas coisas ele já tenha ideia e fale, isso aqui nem pensar, vocês estão loucos. Eu gostei dessa parte que o João falou aí, que o tempo vai passando, a idade vai chegando, o cara vai ficando mais inteligente. O Calçade, por exemplo, não conseguiu esconder o seu entusiasmo aí com essa frase do João Guilherme. Muito boa, gostei. Né? Não é, Calça? Boa, essa foi boa. Vamos em frente. Vamos em frente. Dá uma olhadinha. Se não fosse regra, viu? Olha onde tem mais cabelos brancos, João. Dá uma olhada. Ajuda. Ali, ó. Nelson Rodrigues já dizia, né? Jovens envelheçam o mais rápido possível. Olha, cabelo tempo branco. não faz mágica. A mágica é o uso bom do tempo, não esqueça isso. Tem gente que fica mais teimosa só. O cabelo branco é tão bom, mas é tão bom que o Davidson tá rindo sem parar no vestiário no sul. E foi isso, meus queridos amigos. Se você gostou deste vídeo, deixa o like, comenta, se inscreve e ativa as notificações. E nos vemos no próximo vídeo.